Amigos, não houve ditadura, houve democracia militar. Aquele período de 21 anos, de 64 a 85, houve uma democracia militar. Na intervenção militar chamada, eles restabeleceram a democracia. Antes de 64, estava como está agora o Brasil, comunista, né? O meu pai tinha um apartamento no Rio de Janeiro, estava desocupado. Um sargento do Exército mandou um recado para o meu pai que se ele não ocupasse numa semana, ele iria chamar um parente dele de Belém para vir morar em Copacabana, nesse apartamento do meu pai desocupado. O presidente da época lá, o João Goulart, mandava invadir terras, fazendas, prédios. Então, meus amigos, os militares restabeleceram a democracia. Então quem fala que aquele período foi uma ditadura militar, são os comunistas, são as pessoas das televisões. O comunismo está amplamente espalhado pelo Brasil e eles dominam as mídias. Dominam, ou os jornalistas são também comunistas. Ou só dão dinheiro, compram lá as mídias, ou eles são já comunistas. Porque depois de 30 anos ensinando isso nas faculdades, nas escolas, o povo acaba aceitando essa palavra ditadura, né? Nunca houve ditadura, viu, Eduardo Bolsonaro? Houve uma democracia militar. Eu estudei no Rio de Janeiro e a Revolução Democrática foi em 64. Aí, em 66, tudo calmo. 68, começaram os conflitos dos estudantes e dos comunistas, né? Começaram a explodir bombas. Os políticos comunistas explodiram bombas. Havia greves nas universidades, que não éramos nós, os estudantes de medicina. Eu estudei na Faculdade Nacional de Medicina, a melhor faculdade do Brasil, a mais concorrida do vestibular. E passei. E faziam greves, mas não eram os estudantes de medicina, era o pessoal da UNE, União Nacional dos Estudantes, que eram comunistas, que iam lá, fechavam as portas. Aí eu entrei numa dessas greves e tinham grupos de pessoal de fora, não eram estudantes da Universidade de Medicina, da faculdade, estimulando o pessoal a pegar pedras e paralelepípedos para que, quando os militares invadissem a universidade, a faculdade, tentassem matar pelo menos um para sair na imprensa, seria bom, eles diziam. Aí eu ia para um outro grupo lá, de 5, 10, 20 pessoas, tinha sempre um líder coordenando, né, como agir quando os militares invadissem a faculdade. O papo era o mesmo. Então, vocês veem que os comunistas propagam a guerra, o conflito, o enfrentamento, a morte. É sério, meus amigos, o comunismo. E me admira que a maioria dos políticos brasileiros sejam comunistas, pois o Brasil é comunista agora porque as leis são comunistas. E quem é que faz as leis comunistas e aprovam para entrar na nossa Constituição? São os políticos, sejam do PTB, do PMDB, do PSDB. Então, os senhores entendem agora que nós temos que fazer uma limpeza na classe política brasileira e por isso que precisamos novamente de uma intervenção democrática militar total, prender juízes injustos. Mas a justiça está muito injusta no Brasil. Então, é porque também está cheio de médicos comunistas, está cheio de engenheiros comunistas, tem militares comunistas e juízes comunistas. Aí eles, de sacanagem, para atrapalhar e criar o desconforto emocional na família, no cidadão, na sociedade, os professores comunistas, para causar a desorganização familiar, social, individual, confundir a cabeça de uma criança, eles fazem e ditam regras confusas que complicam a vida do cidadão para destruir a nossa nação, né? Eu já falei para os senhores que nação é um conjunto de pessoas, um povo, nós,
povo branco, preto, amarelo, que ocupamos esse território aqui, que a gente deu o nome de Brasil. Isso é uma nação. Então, nós queremos viver em ordem, que se respeitem as leis, que se respeitem as nossas fronteiras, e queremos viver em paz. E como é que se vive em paz? Numa democracia verdadeira. Por isso que os militares têm que agir para restabelecer a democracia verdadeira, porque agora é uma falsa democracia. Todos esses comunistas falam em democracia, mas é comunismo camuflado, disfarçado de democracia. Isso eu já tenho falado há uns 3, 4 anos. Não acreditem muito nessas pessoas que falam em democracia. Na maioria deles, esses comunistas que a gente sabe, os políticos, quando falam em democracia e respeitar a Constituição, como respeitar a Constituição se ela é comunista? E eles fizeram comunistas, eles sabem, porque foram eles que fizeram as leis. Já a Constituição lá em 88 foi feita por comunistas. Então ela tem que ser alterada. Por isso que eu peço, dia 15 agora, vamos fazer manifestações na frente dos quartéis, só berrando, intervenção militar, intervenção já, intervenção total já, não precisa discurso. Dia 15 de novembro agora, acho que é sexta-feira, vamos na frente dos quartéis, pessoal. Por favor, compartilhe. Leve faixas e gritem. Temos que fazer barulho para aparecer na mídia. A mídia só vai divulgar as nossas manifestações porque há muito mais intervencionistas do que impeachmentistas. Os impeachmentistas foram enganados por aqueles caras que se diziam intervencionistas. Aí, de repente, começaram a falar em impeachment. Quem votou a favor do impeachment, Bolsonaro votou pelo impeachment, ele não foi legal, para não dizer outra palavra, porque ele queria o continuismo, e nós não queremos o continuismo, nós queremos o oposto do continuismo. E só para haver uma racha mesmo, para fazer uma mudança radical, radical é uma mudança geral, né? Prender juízes corruptos, juízes injustos, prender professores, prender deputados, senadores, e autoridades em geral, que sejam comunistas e criminosos, têm que ser presos. Um abraço, pessoal. E daí os militares prendem e mandam para a justiça julgá-los. Por favor, compartilhe. Boa sorte e bons momentos para todos nós.